nas luzes dos tempos, explodem as cores. Acho que esse foi. Boa noite. Boa noite. Agora foi. Bom, é com muita alegria que estamos aqui hoje e vamos apresentar para vocês o nosso tema, que é o valor da vida imortal. Primeiramente, queremos apresentar um pouquinho do nosso tema, que é o tema de grande relevância para as nossas vidas, uma vez que somos imortais e que nessa vida as nossas dores, os nossos problemas e desafios são levados para as nossas outras vidas, para as nossas outras existências. Nós somos do grupo CT Jovem, o grupo instituído pelo nosso querido amigo Renato, que temos um grande carinho, um grande especial sentimento por ele. Queremos também agradecer a casa, que sempre nos acolhe de braços abertos, com muito carinho, com muito conforto para os nossos corações. Agradecer também a Deus por essa linda oportunidade que estamos tendo de compartilhar com todos vocês um pouquinho do que estudamos. Claro que é um tema de grande relevância e de uma extensão enorme. Então, a nossa palestra será em dupla, vamos em blocos, assim. A Marcele falará o nosso tema principal e depois a gente passa a palavra. Boa noite, meus irmãos. Queria também agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É com muita alegria que nós viemos hoje aqui compartilhar o resultado desse nosso trabalho. E é bom sempre a gente lembrar que disse-nos uma vez o nosso querido Mestre Jesus que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali também ele estaria. Então, nós podemos hoje contar com a presença do nosso divino amigo aqui entre nós, nos orientando em pensamentos, em palavras, para que possamos nos conduzir com tranquilidade nessa noite tão agradável de hoje. Como a El já havia introduzido, o nosso tema de hoje é o valor da vida imortal. E nós vamos iniciar o estudo fazendo uma indagação. O que é a vida? Quando nós interrogamos as nossas consciências sobre o que é a vida, qual a resposta que nos vem à mente? É a vida, esse relativamente curto período de tempo que nós passamos aqui na Terra e que se inicia com o nascimento e se finda com um túmulo? Ou é algo muito maior, algo muito mais abrangente? Com o auxílio de Emmanuel no livro Consolador, nós vamos perceber que o princípio espiritual inicia o seu estágio na matéria passando pelo mundo mineral. E no mundo mineral aprende sobre a atração, aquela atração que uma molécula exerce sobre a outra. Quando finda o estágio no mundo mineral, o princípio espiritual avança no seu degrau evolutivo e passa para o mundo vegetal. No vegetal, ele experimenta a vitalidade. E Emmanuel nos diz que o vegetal é sensação. Nós já vemos nas plantas, nos vegetais em geral, que já experimentam ali um corpo mais complexo, que já experimentam uma outra forma de evolução. Findado o estágio no reino vegetal, o princípio espiritual avança para o reino animal. E o animal é instinto, ou seja, nós vemos que os animais eles se movimentam em direção à reprodução e em direção à busca dos alimentos guiados pelo instinto. Mas aqui quem tem animal doméstico em casa, quem tem gato, quem tem cachorro, já vê que já se ensaia ali algo mais sutil, algo mais suave, e que não é somente o instinto propriamente dito. Quando o princípio espiritual finda o seu estágio no reino animal, ele avança para o reino hominal, que é o reino que nós estamos experimentando. E no reino hominal, nós nos utilizamos da razão para o nosso processo evolutivo. Já começamos a nos tornar responsáveis pelas nossas atitudes, já acionando a lei de causa e efeito. E quando nós nos tornarmos os melhores seres humanos que é possível que se seja, nós adentraremos numa outra cadeia evolutiva,
que é a da angelitude. Emmanuel nos diz que o anjo é divindade, ou seja, quanto mais nós vamos nos depurando na matéria, mais nós vamos vivendo com mais intensidade a nossa vida espiritual. Nós vamos ver aqui na questão 115 do Livro dos Espíritos, que o Kardec indaga sobre se dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus. E os espíritos respondem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, desde o espírito mais elevado, o arcanjo mais próximo de Deus, até todos os seres da criação foram criados da mesma forma, simples e ignorantes, para, através de sua trajetória evolutiva, irem angariando os conhecimentos que necessitam. E a nossa destinação, como nos ensinam os espíritos, é a pura e eterna felicidade. Ou seja, quanto mais nós vamos avançando no nosso processo de evolução, mais próximos dessa pura e eterna felicidade nós estaremos. E não é porque nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações que nós já não podemos experimentar a felicidade relativa do nosso dever bem cumprido. Aquela felicidade que oscila, que vai e que vem, mas que nós já desfrutamos quando nós conseguimos, no nosso dia a dia, atingir tudo aquilo que planejamos e estamos agindo de acordo com as leis divinas que estão impressas na nossa consciência. Essa felicidade relativa que nós já desfrutamos e estamos caminhando para uma que já não oscilará mais tanto, uma felicidade que já será mais plena, de acordo com o nosso crescimento e o nosso avanço. Nós podemos ver nessa imagem, na letra A dessa mesma questão que abordávamos anteriormente, que a criança, quando ela é rebelde, ela avança com um pouquinho mais de dificuldade. Caminhando contrariamente às leis divinas impressas na nossa consciência, a gente avança, mas a gente avança com mais dificuldade. Já a criança dócil, ela avança com mais facilidade. Ela já consegue caminhar com mais tranquilidade porque está indo no fluxo da coisa. É como se as leis divinas apontassem para um lado e ela está indo para aquele lado. Já a criança rebelde, não. A criança rebelde é como se as leis divinas apontassem para um lado e ela estivesse caminhando para o outro. Por isso, caminha com um pouquinho mais de dificuldade, mas nem por isso deixa de caminhar. E os espíritos deixam bem claro aqui que essa é uma comparação feita com a infância na Terra, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. E daí a necessidade da reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Ou seja, como nós vimos no iniciozinho do nosso estudo, nós precisamos nos tornar os melhores seres humanos que é possível que se seja. E isso não dá para fazer numa única existência na Terra. A nossa vida é uma linha reta, mas ela se subdivide em existências que nós viemos aqui e retornamos à erraticidade, para a gente aprender. Por isso que nós vemos algumas diferenças. Às vezes há aquele bebezinho que acabou de sair do útero de sua mãe e já desencarna, ao passo que temos pessoas que desencarnam aos 15, 17, aos 100 anos. E aí a gente até indaga, né? Que justiça é essa? Que Deus é esse que permite que alguns seres venham, passam um período tão curto aqui, enquanto outros passam um período mais longo. Então, isso se explica pela justiça da reencarnação. Às vezes, aquele período de tempo que aquele ser amado e querido passou aqui na Terra, para a gente pode ter sido curto, mas para ele foi o exato tempo que ele precisava vir aqui para aprender. E com a certeza de que temos outras encarnações em que nós daremos continuidade ao nosso processo evolutivo, em tudo aquilo que não deu para a gente fazer aqui, a gente terá uma nova existência para a gente dar continuidade, com a certeza de que hoje estamos plantando o nosso futuro. E nós vamos falar também, meus irmãos, um pouquinho sobre a dor. Nós vamos abordar a dor pela perspectiva do livro Ação e Reação, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. André Luiz, nesse livro, ele nos ensina que há 3 tipos de dores. A primeira que a gente vai abordar é a dor evolução, é aquela dor que ocorre de fora para dentro. Os exemplos que o André Luiz cita nessa obra são o ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos. Ou seja, aqui a gente pode perceber
que o animal, ele sente dor, mas o que teria feito o animal para merecer aquela dor se ele age por instinto e não se utiliza da razão? Nós vemos também que as plantas, no geral, os vegetais, eles sofrem também enfermidades. Então, qual seria a razão disso tudo, uma vez que não se utilizam da razão e não acionam a lei de causa e efeito? Então, o André Luiz nos explica que a dor é evolução, é um mecanismo imposto pela divindade para que a gente possa avançar. Nós desconhecemos as extensões infinitas que esses tipos de dores vão causar naquele ser ali em desenvolvimento. Avançando mais um pouquinho, nós vamos falar da dor expiação. A dor expiação é aquela dor que a gente conhece como as dores da alma. É aquela dor que ocorre de dentro para fora. E, como nós vimos anteriormente, aqui nós já acionamos a lei de causa e efeito. Quando nós procuramos investigar nas nossas consciências o porquê dessas dores e nós não conseguimos vislumbrar a causa delas nessa existência, podemos ter a plena certeza que está numa existência anterior, porque Deus, em sua soberana justiça, misericórdia e bondade, não nos permitiria viver aquilo que não fosse necessário. E como nós temos a responsabilidade pelos nossos atos, quando escolhemos sementes que não são boas, colhemos também resultados que não são bons. Ao contrário, temos agora, nesse momento, a chance de fazer diferente. Se outrora fazíamos, talvez até um pouco mais desconhecedores dos mecanismos das leis divinas, nós temos agora, nesse momento, nessa atual encarnação, a chance de plantarmos um porvir diferente. Nós estamos aqui aprendendo juntos o como lidar com as nossas emoções, o como lidar com as emoções do nosso próximo, para que a gente possa avançar com mais tranquilidade no nosso processo evolutivo. Disse-nos o Mestre Jesus, mas, tendo sido semeado, cresce. A dor auxílio, o André Luiz nos explica que é a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico para ou evitar a queda no abismo da criminalidade ou para o serviço preparatório da desencarnação. Nesse primeiro exemplo, evitar a queda no abismo da criminalidade, a gente pode citar o exemplo daquela mãe amorosa, carinhosa, que cuida do seu filho com todos os recursos que pode e vê aquele filho querido, aquele filho amado se desviando das leis divinas e escolhendo para si um caminho doloroso, o caminho das drogas, o caminho da criminalidade. Então, essa mãe, em suas preces fervorosas a Deus, ela implora a Ele que lhe auxilie na trajetória educativa desse filho. E então, a divindade responde através de uma enfermidade. Ou seja, ali acamado, aquele filho querido fica afastado das influências, que é claro que ele que estava se deixando levar, porque nós é que fazemos as nossas escolhas, mas ali acamado, ele afastado dessas influências, essa mãe consegue acessar melhor o coração desse filho, e esse filho também consegue ali se rever, repensar melhor a sua existência e refazer os seus caminhos, a sua trajetória evolutiva. E também o serviço preparatório da desencarnação. Como que se dá esse serviço preparatório? Nós podemos citar aqui como exemplo aquele espírito mediano, aquele ser que já consegue exercitar a caridade, ele se doa, ele ajuda todo mundo, faz obras de caridade, mas esquece de si, não pensa no seu próprio mundo interior, deixa-se para trás para cuidar do outro. Então, os seus amigos espirituais que conhecem os seus planos encarnatórios, que sabem exatamente o que ele veio aqui fazer, também através da prece intercessória, elevam, as suas orações a Deus, e a bênção divina vem através de uma enfermidade. Essa pessoa ali, sofrendo aquele processo de dor, de enfermidade, passa a voltar toda aquela paciência, toda aquela amorosidade, tudo aquilo que ela dedicava ao outro, ela passa ali a dedicar a si mesma e consegue rever ali a sua existência, conseguindo, ao desencarnar, entrar no mundo espiritual com um pouco mais de leveza, ou poderíamos até dizer um pouco mais de luz. Os exemplos que o André Luiz nos cita são o infarte, a trombose, a hemiplegia, que é a paralisia de um dos lados do cérebro,
o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica. Nós não estamos dizendo que todos esses exemplos são casos de dor-auxílio, mas que são mecanismos que a divindade se utiliza para nos auxiliar a revermos a nossa existência e fazermos aquela que a gente ouve tanto falar, né? Aquela chamada reforma íntima. Falando de dores, não poderíamos deixar de falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós podemos lembrar aqui também do trecho em que ele fala sobre o bem e o mal sofrer. Como nós estamos lidando com as nossas dores? Quando nós já conseguimos nos conceber como espíritos imortais, nós já percebemos que essas dores, elas são passageiras. Então, é sempre bom a gente procurar enfrentá-las com fé, com paciência, com coragem e com resignação, sem nos revoltarmos com as leis divinas, que são sempre soberanamente justas, boas e misericordiosas, e aí nós conseguiremos atravessar todos esses momentos de dores com um sofrimento menor, porque quando nós não temos conhecimento da vida imortal, nós começamos a achar que aquilo ali é o fim de tudo, quando na verdade é um recomeço. Os processos mais dolorosos, as dores mais intensas da nossa alma, são sempre bênçãos divinas que nos permitem resgatar um momento anterior em que nos equivocamos e às vezes viemos até durante milênios nos preparando para que nos depararmos com aquela dor, porque talvez se fosse anteriormente a gente não conseguiria. Então a misericórdia divina vem, age e permite que a gente durante várias encarnações se prepare para passar aquele momento de resgate e ali a gente passa a rever os nossos caminhos. A gente deixa para trás algo que nos incomodava durante muito tempo e começa a viver com mais tranquilidade. Portanto, meus irmãos, a mensagem que queremos deixar aqui com essa primeira parte do nosso estudo é que podemos sim enfrentar as nossas dores com fé, com coragem, com paciência e com resignação, porque Deus não nos colocaria num caminho um sofrimento, uma dor, a qual nós não tivéssemos condições de enfrentar, e nada é por acaso. Confiando na justiça divina, na misericórdia e na bondade do nosso querido Deus, nós percebemos que Ele não nos castiga, pelo contrário, Ele nos abençoa num processo de reeducação, para que a gente consiga rever tudo o que passamos e caminhar com mais tranquilidade. Bom, ações contrárias à vida. Nos pergunta Allan Kardec, na questão 944, se tem um homem o direito de dispor da sua vida. E os espíritos vão nos responder que não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, meus irmãos, vejamos aqui nesta imagem que, bem retratada, como se tivesse Deus acima de todos nós, o Criador e as suas criaturas no universo. Então, se temos esse direito de dispor contra a nossa própria vida, os espíritos vão nos responder que não, porque estamos ferindo as leis de Deus, estamos indo contra as leis de Deus. Então não temos esse direito de colocarmos termos à nossa vida, uma vez que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então temos que respeitá-lo e irmos a favor dessas leis. E também seguindo a lei da lei de preservação, que é a lei de Deus também. Abordaremos também a questão do suicídio direto, que é aquele precedido por um planejamento arquitetado, ou seja, nas nossas vidas, que sofremos questões, sofremos desafios, problemas, e que eles nos levarão a uma evolução, a um crescimento maior das nossas vidas. E no suicídio direto, a pessoa tem um planejamento através dessas dores, desses problemas, que irão levar a pessoa a pôr termo para a sua própria vida. E pensando que nos encontraremos no céu e que aqueles problemas todos que passamos aqui serão resolvidos.
mas muito pelo contrário, né, meus irmãos? Entendemos de uma outra forma quando estamos na doutrina espírita. Temos um outro entendimento mais abrangente do que seria a nossa vida. O suicídio indireto, que são aqueles comportamentos, aqueles atos que vão, ao longo do tempo, contribuindo para que a nossa saúde física e psíquica seja interrompida. Ao longo do tempo, nós vamos consumindo determinadas substâncias que nos impedem e nos põem termo à vida prematuramente, ou seja, com antecedência. E também, através desses vícios, irão muitas vezes ocasionar o processo obsessivo, como está demonstrado no nosso slide, que a pessoa não tem mais domínio sobre si mesma e ela vai se deixando levar através de brechas, através de pensamentos, né? Pensamentos tortuosos que temos e vão deixando se levar por esses problemas e ocasionando essas influências dos maus espíritos. Nos pergunta também Allan Kardec, na questão 957, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E eles não vão retratar que cada caso é um caso, porque depende de todas as circunstâncias que Deus utiliza da sua misericórdia, do seu amor para com todos nós. Então não temos uma consequência exata para todos os suicídios. E sabemos que uma consequência maior seria o desapontamento. E o que seria o desapontamento? No plano espiritual, quando o espírito desencarna através do suicídio, ele vai se encontrar perdido de sua vida, porque naquele momento ele vai perceber que os seus problemas não acabaram, que a sua família se encontra desorientada e que os problemas se multiplicaram, porque a vida não tem um termo. A gente não desencarna aqui e pomos fim às nossas vidas, porque nós temos existências infinitas e vivemos nessas infinitas reencarnações e nessas infinitas existências. Nos diz Joana de Ângeles que nada justifica o ato insano do autocídio. Tem paciência, pois em qualquer situação em que te encontres, e aguarda a divina providência, coisa alguma acontece fora das leis cósmicas e das necessidades de evolução. Ou seja, Joana de Ângeles nos mostra que através das leis cósmicas nada é à toa, como nos mostra o Livro dos Espíritos. Em uma de suas perguntas, Allan Kardec nos mostra que o nada não existe. A partir desse momento, temos uma concepção de que todas as provas, de que todos os desafios que vivemos, existe um fim, existe uma finalidade, a qual essa finalidade é a evolução, é o crescimento íntimo da nossa alma, do nosso espírito enquanto encarnado. A nossa mãe, Maria de Nazaré, como não poderia de faltar no nosso trabalho, pois uma vez que ela é mentora do nosso grupo de estudos, do CET Jovem, e também a mãe de todos nós, a mãe de Jesus enquanto na Terra, e abordaremos a questão do Camilo Botelho, que psicografado pela nossa querida Ivone Pereira do Amaral, que nos narra que após o seu desencarne por um suicídio, no plano espiritual, ele é levado ao Vale dos Suicidas, onde esses espíritos inconscientes e que atentaram por sua própria vida são levados para esse mundo, para esse Vale dos Suicidas, onde são tratados, são recuperados. E a partir de um momento, para termos a noção exata de que a misericórdia de Deus está em todos os lugares, a legião dos servos de Maria, por uma legião dos seus servos, pela sua ordem, são levados até esse local, restituídos e acolhidos por essa misericórdia de Deus,
e de lá, a partir do momento em que eles estão mais conscientes de si próprio, eles são recolhidos e tratados por uma nova existência onde serão quitados todos os seus débitos nessa nova existência. Então, meus irmãos, para mostrar que a misericórdia de Deus está em todos os lugares, quanto mais em nossas vidas, por piores problemas que passamos, que tenhamos consciência de que sejam os piores problemas que estamos vivendo, temos a misericórdia que até neste local do Vale dos Suicidas, eles são levados, tratados, acolhidos e esclarecidos pela espiritualidade superior. As medidas preventivas oferecidas pela Casa Espírita, temos o Evangelho, temos o estudo, a prática dos ensinos de Jesus, a terapia, o passe, temos o Evangelho no Lar também, esse livrinho que está aqui em cima, onde a casa é acolhida e tratada por esses irmãos que vão até a casa das pessoas para poder ter esse entendimento melhor da vida, como uma questão mais ampla e muito mais do que pensamos. Temos também a evangelização, o estudo doutrinário da doutrina espírita, ou seja, são medidas que a casa oferece para que tenhamos essa condição e esse consolo para as nossas vidas, porque por piores problemas que passamos, temos que ter a noção exata de que Deus está ali para o nosso crescimento, para o nosso angariar em novos degraus da nossa evolução. E a vontade de se melhorar, nos dizem os Espíritos também, que é o nosso primeiro passo. Temos que ter essa vontade de se auto-melhorar, de enxergarmos a vida de uma outra forma, apesar de todos os problemas e desafios que passamos na nossa vida. E nos diz nesse slide que falar é a melhor opção. Ou seja, passamos por o mês setembro, que é o mês Setembro Amarelo, pela valorização da vida, onde também tratamos desse assunto em vários estudos pelos nossos irmãos também, que contribuíram para o nosso aprendizado. E falar é a melhor opção, porque a partir do momento em que falamos, nesse atendimento fraterno que tem aqui na nossa casa espírita, muitas vezes só precisamos falar das nossas dores, dos nossos problemas, em que a pessoa que está nos atendendo, ela vai nos ajudar só com o ouvido. A partir do momento em que escorremos os nossos problemas, das nossas aflições, e com um simples escutar, a pessoa já muitas vezes está satisfeita de ter alguém para se comunicar, para falar daquela dor tão imensa dentro do seu coração. Temos o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eles atendem pessoalmente e pelo site, pelo chat, e-mail. É esse número que está aqui no nosso slide, e vale a pena conferir também esse site que estamos abordando aqui no nosso slide, onde é uma instituição sem fins lucrativos e sem fim com qualquer religião, que a pessoa pode ligar também, é um outro mecanismo que é oferecido, que são pessoas capacitadas para esse atendimento, onde passamos por problemas e elas nos atendem com a sua capacidade, com a sua ajuda maior que ela possa oferecer. E os vícios? Os vícios são a segunda ação contrária à vida que iremos abordar, que pensamos muitas vezes que o vício esteja ligado a um morador de rua, a uma pessoa que já esteja num grau máximo de alcoolismo, e vemos pela doutrina espírita que viciados são aqueles que se enfraqueceram diante da vida, se enfraqueceram diante dos seus problemas de vida e que se ligaram à dependência
de pessoas e substâncias. Substâncias essas que estão ligadas tanto ao vício moral quanto ao vício físico. Irão levar a um estágio de muita inferioridade, a partir desse momento que há dependência dessas substâncias. São pessoas carentes que necessitam, né, desse acolhimento. E também a questão do erro de cálculo. O vício pode ser um erro de cálculo, à medida que todos nós, seja direto ou indiretamente, mas todos nós estamos ligados a um pensamento bom, a uma atitude boa, buscamos a paz, a felicidade em todas as atividades da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. E o vício ele pode ser um erro de cálculo na medida em que buscamos indiretamente essa felicidade, essa paz que tanto procuramos em nossa vida, porque buscamos por caminhos tortuosos, como nos mostra aqui a imagem. Esse dardo ele pode estar sendo dirigido por um outro caminho, não para aquela mira. Ou seja, estamos buscando, através do vício, um caminho totalmente inferior e tortuoso, que não é o real objetivo em que procuramos, porque quando procuramos a paz, a felicidade, temos que ter a noção da reforma íntima, como a Marcele abordou, e como muitas vezes temos esse esclarecimento nas nossas palestras, sempre falamos em reforma íntima. Então, através dela é que buscamos diretamente esse alvo que tanto procuramos em nossas vidas. Os vícios físicos, que é a glutonia, que é a gula, o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, né, que são os tóxicos, e também a sexolatria. Ou seja, citamos aqui alguns dos vícios que até pelo slide fica mais fácil da gente visualizar, que irão causar também o transtorno, seja ele da área mental, da área física, que vai nos levar a essa destruição do nosso corpo. Abordaremos também os vícios morais e as virtudes. Colocamos aqui o egoísmo no centro, porque o egoísmo, esse sentimento que dissipa amizades, que acaba com os relacionamentos, que acaba muitas vezes com famílias, é desse egoísmo que derivam todos aqueles vícios: o orgulho, a intolerância, a maledicência, a negligência, a ociosidade. E nesse momento percebemos que estamos muito ligados à nossa própria satisfação íntima, porque já paramos assim para dar um oi para a pessoa que está no nosso lado, hoje na nossa casa espírita? Muitas vezes ficamos só com aqueles sentimentos, com as nossas dores, e não olhamos para o nosso irmão, que nem que esteja do nosso lado, da nossa família, e aí satisfazemos só as nossas satisfações interiores. Não procuremos nos elevar através da satisfação de um outro, como nos diz, né? Amai o vosso próximo, como Jesus nos disse. Então temos que estar sempre alertas e procurando esse sol que está mostrado no nosso slide, mas não é exatamente esse sol, é o sol íntimo que existe em cada um de nós. É esse sol que nos faz despertar para a humildade, para a resignação, para a vigilância, para a misericórdia, a paciência. E quando exercitamos essas virtudes, estamos diretamente já conquistando degraus superiores, já conquistando uma evolução melhor, porque na prática dessas virtudes estamos já deletando
esses vícios morais que tanto dissipam as nossas almas, que tanto nos faz mal, em todos os sentidos da nossa vida. Nós devemos, meus irmãos, nessa hora, a gente ter bastante paciência com a gente, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir vencer o orgulho, a gente não vai conseguir vencer a vaidade de uma hora para outra. Mas, complementando o que o Aiel estava nos dizendo aqui, quando nós conseguimos desenvolver as nossas virtudes, nós conseguimos fazer com que esses vícios diminuam, ou seja, desenvolvendo as nossas virtudes, fazendo com que elas se sobreponham aos nossos vícios, que nós vamos conseguir aos poucos ir dissolvendo isso tudo dentro de nós, com muita calma, com muita tranquilidade, porque a evolução, ela se dá passo a passo, ela não acontece de uma hora para outra. Então, precisamos, antes de mais nada, termos paciência conosco, para que aos poucos a gente vá conseguindo se libertar dessas chagas que nos prendem à matéria e que nos causam tantas dores e tanto sofrimento. Bom, nós vamos prosseguir agora falando sobre o aborto. Nós vamos tentar aqui fazer um paralelo com a legislação atual brasileira. O Código Penal brasileiro diz que não se pune um aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E também se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, se ela for incapaz, menor de idade, de seu representante legal. Nós vemos aqui que na legislação brasileira há 2 casos em que não se pune o aborto. Porém, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 358, nós vemos que só há um meio, de acordo com as leis divinas e com o que os Espíritos nos explicam, em que o aborto não é punido, ou seja, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, eles nos explicam que é melhor que se sacrifique o ser que não existe ao ser que existe. O que eles estavam querendo dizer com isso? A mulher, às vezes, nessa situação, ela já tem ali todo um papel que ela desempenha na sociedade. Já tem o marido, já tem outros filhos para cuidar, já desempenha ali um papel mais abrangente na sociedade do que aquele ser que estava chegando agora. Mas o que acontece com aquele espírito? Por que dele passar aquilo ali? Provavelmente, não vamos dizer que é só esse o caso, há também outros. Talvez era um espírito que precisava vir ali naquelas circunstâncias para passar por aquele momento para poder aprender a valorizar a vida. Nós sabemos que as leis divinas, elas são justas e misericordiosas em tudo. Então, não é por acaso que isso acontece. Nós temos aqui uma decisão de 2012 do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que considerou por 8 votos a 2 que o aborto de feto anencéfalo não é crime. Prosseguindo um pouquinho, na questão 880 do Livro dos Espíritos, o Kardec indaga ao mundo invisível sobre qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem que é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. No artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é a Constituição vigente no nosso país hoje, também está ali garantido o direito à vida, dentre outros direitos, sem os quais, se o direito à vida não fosse garantido, aqueles outros também que decorrem dele não poderiam ser. Ou seja, a vida é um bem extremamente precioso e importante, que nós precisamos começar a aprender a valorizar a nossa existência aqui nesse momento, reencarnados no planeta Terra, agora, como também todas as nossas existências anteriores e as existências futuras. Nós precisamos começar a aprender a valorizar a vida, não importa a forma física com que ela se apresente. E nós vamos ver, na questão seguinte, a indagação do Kardec é sobre se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos nos respondem que há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, perante as leis divinas, não importa qual o período da gestação, o aborto é sempre crime, com exceção
daquela situação que nós havíamos visto anteriormente, que é o caso de para salvar a vida da mãe. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter muita sutileza aqui para tratar desse assunto, porque nós não podemos entrar em processos de culpa excessiva e que nos levam a uma inércia. Se em algum passado em que nós desconhecíamos essa questão e cometemos o aborto, é claro que as leis divinas não vão deixar de atuar. Conhecendo ou não, elas sempre atuarão. Mas Deus, como é soberanamente justo e misericordioso, é claro que vai diferenciar quando a gente age porque a gente ignora uma coisa, porque a gente não sabia daquela coisa, do que quando a gente, sabendo, age por rebeldia. Então, se nós agora, já sabedores dessa situação, podemos fazer um futuro diferente, podemos já ter novas escolhas, já podemos ressignificar as nossas escolhas anteriores, nós temos a chance agora de fazê-lo. Porque, às vezes, a gente fez algo equivocado no passado e agora, nesse atual momento, a gente está sofrendo algum processo de tristeza, de angústia, de depressão, e a gente não sabe a origem. Então, de repente, se a gente parar para pensar, está lá atrás, naquele gesto equivocado que a gente teve, e que as leis divinas estão ali atuando naquele processo doloroso, para que a gente possa perceber que lá atrás a gente cometeu um equívoco. E também, ao mesmo tempo, para nos mostrar que lá na frente a gente pode fazer diferente. Ou seja, já sabedores do que nós devemos, do que nós não devemos fazer, nós temos a grande chance de fazer diferente lá na frente. Quem sabe, numa futura gravidez, permitir que aquela criança possa vir, tratar, né, as crianças que a gente encontra pelo nosso caminho e que também são um pouco os nossos filhos, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com a plena certeza de que a doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora. A doutrina espírita vem para nos esclarecer sobre as dores que sofremos agora e sobre as possibilidades que temos de não sofrê-las mais quando conseguirmos adequar as nossas consciências plenamente às leis divinas. Então, a doutrina espírita vem nos orientar sobre o que são essas leis, os mecanismos através dos quais elas funcionam, para que a gente possa melhor nos orientarmos na nossa trajetória evolutiva, sem processos de culpa, sem desespero, pelo contrário, nos acolhendo em qualquer momento de dificuldade, em qualquer momento de sofrimento. A gente precisa primeiramente nos acolher, nos voltarmos para dentro de nós mesmos, revermos tudo aquilo que aquilo está querendo me mostrar, sempre indagando a nossa consciência. E o instrumento mais próximo que temos de auxílio é a prece. Podemos a todo momento elevar as nossas preces a Deus, que virá ali dentro de nós, porque Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe todas as nossas razões, todos os nossos motivos, e Ele não nos julga, Ele não nos condena. Ele vem simplesmente para nos mostrar caminhos mais excelentes para os quais podemos direcionar as nossas vidas. Bom, voltamos, meus irmãos. Vamos falar da questão da eutanásia. Também nos é perguntado, no Evangelho segundo o Espiritismo, se pode o homem tirar a vida daquela pessoa que esteja em sofrimento, em dores terríveis, que não tem mais esperança de vida. E é nos perguntado se será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí nos vão dizer os espíritos que se Deus pode conduzir o homem através dos seus mecanismos, né, e o homem ser levado, né, através de suas próprias escolhas, a caminhos inferiores, a caminhos de baixo, né, calão, e então depois resgatá-lo para ideias sãs, para ideias renovadoras de seu espírito, o porquê de nós tirarmos a vida de um semelhante, a qual esse momento pode significar pode ressignificar toda a sua existência na sua vida, por piores problemas, por piores dores que ele esteja passando, mas não temos esse direito de tirar a vida do nosso semelhante, porque é esse momento em que ele pode
se arrepender de todos os atos que nós mesmos cometemos, mas nesse caso específico, ele pode se arrepender de todos aqueles atos que os levaram até a esse estágio e ressignificar a sua existência. Ou seja, exercitar o perdão naquele momento de toda aquela sua trajetória escura, sombria. Então não temos esse direito de tirar a vida do nosso irmão. A doutrina consoladora, para irmos terminando o nosso trabalho, é um convite ao ser imortal, uma vez que entendemos que a vida ela é infinita, não se finda nessa existência. Temos, sim, uma vida aqui, nesse planeta, no planeta Terra, mas que tenhamos várias existências. Ou seja, não sabemos o nosso começo e também não sabemos o nosso fim. E a doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, ela nos acolhe de uma forma com muito amor, com muita compreensão, apesar de onde estivermos, de qualquer situação. Deus quer sempre de nós que sejamos melhores. E aí nos é perguntado o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é essa ciência de observação e essa doutrina filosófica, ou seja, essa ciência que é da nossa relação da Terra com os espíritos, ou seja, em outra dimensão, e dessas relações, né, dessas consequências morais que dimanam dessas relações. Ou seja, nesse momento, meus irmãos, temos a compreensão de que somos infinito, de que não possamos pôr o fim em nossas vidas, por um termo, decidirmos que está muito difícil, então vamos acabar por aqui. Não é desse jeito que devemos entender a nossa vida, porque uma vez que a nossa vida é infinita, temos que plantar coisas boas, melhores sentimentos, sentimentos mais nobres, que vão nos levar a um plantio, seja nessa existência ou consequentemente, né? E com certeza em uma nova existência que irá trazer o consolo para todas essas dores, a partir desse entendimento que temos que somos imortais e que a doutrina está aí para nos acolher, para nos abraçar e para mostrar todo esse amor que Deus quer de nós. Apesar de todas as nossas dores, importa qual seja o nosso estado íntimo ou o nosso estado exterior, mas que sejamos melhores a cada dia, buscamos essa vontade dentro de nós e com a doutrina espírita consoladora nos irá mostrar um caminho diferente para as nossas vidas. Bom, meus irmãos, nós trouxemos um vídeo para compartilhar com vocês. A gente vai pedir o João para rodar, tá bom? Ah, tá. Colocar. Presta um... João, socorro. Soltar o vídeo, colocar o microfone aqui perto. Me emprestei aí, ó, por favor. Tá ligado. Tá no máximo. Ah, não, isso aqui é o Zoom.
Não. Essas horas que a gente é bom aqui no informática. Eu não sei, eu mexi aqui. O áudio dele sai aqui. Cadê o negócio? Aqui? Tirou ele daqui. Vai tentar mandar direto daqui? Vai conseguir. Quando eu fui escrever esse livro, O Tempo do Alto Encontro, a necessidade. Esse vídeo vale muito a pena, gente. É muito interessante o que o Rossandro vai trazer pra gente. E o papel do deserto em nossas vidas. Eu terminei muitas coisas, mas eu não consegui entregar para o pessoal da FEECO. E aí uma angústia tomava conta de mim até que um dia eu sonhei. Eu sonhei com uma música que eu fiz, um momento de profunda dor, quando eu um dia cheguei para minha mãe, com 20 e poucos anos, e disse: mãe, eu vou sair de casa. E ela disse: meu filho, não saia, vai dar tudo errado. Tudo errado. Não, mas eu vou sair, vai dar certo. Ele olhou para mim e fez: eu queria lhe pedir uma única coisa. Não importa como você esteja, quando você perceber que tudo deu errado, volte para casa, que a gente começa tudo de novo. Não importa. Eu: não, tudo bem. Achando que ela foi mó drama. Mãe, chantagista pra caramba, vocês sabem disso, né? Aí eu fiz: tudo bem. E um último pedido. Qual é? Meu filho, por favor, volte vivo. Aí eu: poxa. 7 meses depois, eu já era espírita. Eu tinha perdido tudo. Todas as pessoas. Eu tinha deixado o movimento espírita. Eu estava com uma dor tão profunda, um sofrimento tão atroz, que eu morava num apartamento e 3 noites eu fiquei na varanda calculando como cair para morrer. Porque era 4º andar. Então podia que eu ficasse paraplégico, então tinha que cair assim para torar o pescoço e morrer, não, né? E aí toda vez que eu pensava em me matar, eu dizia: mas meu Deus, eu não morro. Eu li Memória de um Suicídio. Vou acabar com minha mãe. E aquela angústia, a vontade de pular imensa. 3 vezes. Graças a Deus, por ser espírita, eu acho que somente por isso, por saber que não existia morte, eu não me matei. E com muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, eu voltei para casa. Mas não houve julgamento, houve um silêncio. Eu lembro que meu irmão mais velho estava em casa e ele sentou no sofá e fez só vendo assim: senta aqui no meu colo, e pronto, ficou me afagando. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro. Porque já estava doendo demais para ser acusada. Eu queria só ser acolhido. Eu estava com muita vergonha, não quis nem voltar para o movimento espírita. Tinha aberto recentemente uma casa espírita lá chamada Corrente Esperança. Então eram pessoas que nem sabiam quem eu era. Aí eu fui para lá. Comecei a frequentar, ir para as reuniões, assistir as palestras e tal. E um dia eu estou lá e a pessoa que diz: olha, o presidente do centro queria falar com você. Vem aqui. E aí eu entrei na sala mediúnica e ele estava incorporado como mentor da casa. Eu nunca tinha contado para ninguém que eu tinha tentado me matar, porque eu tinha tanta vergonha disso. Quando eu coloquei isso no livro, Fátima me disse: Rossandro, se prepare, porque algumas pessoas vão ser consoladas, mas outras vão te criticar. Eu pensei: eu prefiro me concentrar nas que podem se sentir identificados com minha normalidade de humano que sou, que a gente não é melhor do que ninguém que está aqui em cima. Porque o ouvido mais próximo para escutar o que eu falo é o meu. Quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. E aí, o mentor disse: meu filho, você deu trabalho a gente. Aquelas 3 noites
nós estávamos do seu lado e ninguém ia deixar você pular. Porque nunca esqueça do que Paulo disse: nada no mundo vai nos afastar do amor de Deus. Nada. E aí eu percebi a importância do deserto. Seus títulos não valem nada. Seus amigos influentes não valem nada. Seu pseudo-conhecimento não vale nada. Ninguém entra com você lá. Deus também não entra. Porque Deus já está lá, lhe esperando. Para lhe reerguer. Para forjar uma nova criatura. Para depois dessas experiências de idas e vindas do distanciamento do Pai Celeste, a gente possa se encontrar. Porque quando eu encontro Deus, eu lembro que sou dele filho e sou dele imagem e semelhança. Encontrar Deus é reencontrar-se. Encontrar Deus é se soerguer. Nós fomos convidados por Jesus a encarnar no Brasil com uma tarefa de nos curar a alma. Sendo o Brasil um hospital, é muito estranho que a gente espera que aqui não seja um lugar cheio de doentes. Esse centro de convenções nada mais é do que uma sala de recepção de emergência da UPA Celeste. Nós somos a prova viva de que essa doutrina nos transforma e de que esse país nos acolheu. Como me disse num áudio de WhatsApp, uma irmã querida que está aqui nesse auditório, Daniela, ela disse: Sandro, quando a gente lê Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que o plano político é completamente secundário ao amor. Completamente secundário. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir do amor. Também não vamos desistir do Cristo. Ele de nós jamais desistirá. Todos os recursos que existem no imenso amor de Deus será usado para resgatar qualquer ovelha que pense que pode se projetar para longe do coração do Pai. Nós estamos aqui para forjar uma nova civilização, tolerante e respeitosa. Mas falta em nós a ética da vida cotidiana, os pequenos gestos de dignidade, para que a gente também sinta orgulho da civilização que nós construímos. Muita paz, meus irmãos. Bom, meus irmãos, chegando agora no finalzinho do nosso estudo, nós queremos primeiramente agradecer todo o carinho e todo o apoio que nós recebemos de todos vocês. Queremos agradecer imensamente a presença de cada um, cada palavra de carinho, cada gesto, cada movimento que vocês fizeram em nossa direção para nos auxiliar, para que a gente conseguisse concluir esse trabalho. Agradecer também ao nosso querido Renato, que sem o incentivo dele também a gente não teria conseguido. Muito obrigada a todos vocês. E vamos finalizar com a mensagem do nosso Mestre Jesus, que ela é eterna e se propaga ao infinito. Não importa como nós estejamos, não importa se nos sentindo indignos, se machucados, feridos, se nos sentindo incapazes, os braços do nosso divino amigo sempre estão abertos para nos receber. E disse ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada.